Tudo bem com vocês? Terminamos finalmente o caderno 1 e agora vamos para o caderno 2, isso mesmo. E nós vamos começar a nossa aula lá na página 10. Eu, um ser vivo no planeta. Então, na página 10 e na página 11, tem várias figuras, né? E a tia Rê vai pedir para vocês observarem e a gente vai conversar na nossa aula ao vivo, tá bom? O que vocês estão vendo nessas imagens e a tia Rê vai fazer algumas perguntinhas para vocês, tá bom? E aqui do lado, ó, tem um pouquinho do que vamos aprender neste módulo, tá? Pede para o papai e para a mamãe ajudar vocês com a leitura, senão a tia Rê lendo agora vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Na nossa aula, a tia Rê também vai ler para vocês, tudo bem? Então, observem as imagens para vocês contarem para a tia Rê o que vocês estão vendo aqui nessas figuras. E ó, no módulo 5, no caderno 2, está dizendo: eu, um ser vivo no planeta. O que será que tem a ver, né? Esse título aqui, o nome, um ser vivo no planeta, com essas imagens que tem aqui. Vamos conversar depois, tudo bem? Nossa aula, nessas atividades aqui, algumas a tia Rê vai falar o que são para vocês fazerem e o que não é para fazer, tá bom? Página 12, observar o mundo. Eu vou começar com uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que são ser vivo? No caso, seres vivos e seres não vivos? Pois bem, seres vivos é tudo que tem vida, desde uma plantinha pequenininha, árvore, uma flor, nós, né? Então, somos seres vivos. O homem, tudo que tem vida, que nasce, que cresce, se reproduz e que morre. E no caso, seres não vivos, é ao contrário, né? Que não tem vida. Uma pedra tem vida? Um caderno tem vida? Uma mesa e a bola e a boneca tem vida? Não. Então, eles são seres não vivos. E vamos começar a nossa aula falando sobre isso hoje. Observar o mundo. Olhe ao redor e tente identificar tudo que você acha que tem vida. Comece aí na sua casa. Olhe tudo que tem na sua casa e tente identificar o que tem vida e o que não tem vida aí na sua casa. A vida está em todos os lugares. Em nossa casa, na escola, no parque, na praia, nos rios, nas montanhas, debaixo da terra. Observe as imagens a seguir. Então, a tia Rê vai pedir para que vocês observem essas imagens também. E vocês vão me dizer o que vocês estão vendo aqui. Nessas figuras aqui, quais são as que têm vida e as que não têm vida? No caso, quais são os seres vivos e os seres não vivos, tá bom? E aí, nós vamos conversar e trocar as nossas ideias na nossa aula, tudo bem? Página 12, hein? Então, observe as imagens e vocês vão me contar o que vocês observaram. Seres que têm vida e os seres que não têm vida. Tudo bem? Olha lá. Depois, vamos para a atividade número 1, que é esta daqui. Então, aqui tem várias imagens, tá vendo? Várias figuras de seres vivos e seres não vivos. Vocês vão fazer um X nas imagens que vocês acham, né, e entendem como seres vivos. Uma plantinha é um ser vivo? Sim, né, porque ela nasce, ela cresce, ela se reproduz. Se a gente pegar um galinho e tentar plantá-la novamente, ela vai se reproduzir. E se a gente não der o alimento para ela, ela vai morrer, né? Porque os seres vivos, eles se alimentam. As plantinhas, do que a plantinha se alimenta? De luz, de água,
né? E se tiver em casa, com os cuidados que nós temos que ter com ela. Então, seres vivos se alimentam também, não é? No caso, a plantinha é um ser vivo. E a pedra? A pedra é um ser vivo? Será? Então, vocês vão olhar cada imagem desta e vão fazer um X nos seres vivos que têm vida, tudo bem? E aí nós vamos conversar também sobre esta atividade aqui. Depois vamos para a página 14. Na atividade 2, do número 2, leia as respostas da atividade anterior e compare-as com a dos colegas. Então, essa atividade número 2, nós vamos fazer juntos, tá bom? Quem quiser ir respondendo, pode ir respondendo. Quem entendeu, se não tem dúvida, pode ir fazendo. Mas nós vamos fazer juntos com os amigos na nossa aula ao vivo, tá? Com as perguntas. Quais elementos vocês marcaram como vivo? No caso, quais as imagens lá que vocês marcaram como vivo, tá? Seres vivos. Quais marcaram como não vivos? Então, tudo isso nós vamos conversar. O que você acha que caracteriza um ser vivo? O que vocês acham que é, né, um ser vivo? O que esse ser vivo tem de característica? No caso, uma planta. Qual é a característica da planta? Ela nasce, ela cresce, ela reproduz e ela morre. Então, essa é uma característica da planta. E a nossa característica? Qual é como ser humano? Então, nós vamos conversar todos juntos para responder essas perguntinhas aqui, tá? A número 3 também. Com base na conversa sobre os seres vivos, faça o que se pede. Reúna-se em grupo e registre 2 características de um ser vivo. Tá? Então, aqui tá pedindo pra gente se reunir em grupo, por isso que a tia Rita tá falando e pedindo para vocês. Quem quiser fazer, tudo bem, mas esperar a tia Rê pra nossa aula pra gente conversar e vamos fazer todos juntos, tá? A tia Rê vai colocar na lousa, vai explicar. Quem quiser fazer uma pergunta sobre os seres vivos e os seres não vivos, tá bom? Letra B. Escolha um colega do grupo para apresentar as características que vocês apontaram. Então, no caso, essa nós não vamos fazer porque a gente já vai estar conversando entre os amigos e falando as características, tá? E cada um vai falando um pouquinho. Letra C. Após a apresentação de todos os grupos, verifique se é preciso mudar ou acrescentar alguma característica dos seres vivos, tá? Se a gente precisa acrescentar, aumentar, mas vamos conversando na nossa aula sobre isso, sobre os seres vivos, tá? E vocês vão falar se vocês entenderam ou não para a tia Rê, tá? Número 4. Vou pedir para vocês tentarem aos poucos ler essas 2 listas que tem aqui. Listas dos seres vivos, então aqui tem alguns nomes de seres vivos e aqui de seres não vivos, tá? Tentar com a ajuda da mamãe quem não consegue, mas já faz um esforcinho, tenta juntar, né, as sílabas, de pedacinho em pedacinho a gente vai formando a palavra, tudo bem? Então, vocês vão ler em voz alta, tá? Produção de texto. Na produção de texto, a tia Rê vai pedir para que vocês façam também com a tia Rê na nossa aula. Tem o número 1, onde nós vamos colocar os nomes, ó. Aqui no centro, os seres vivos. E aí, a gente vai colocar em cada balão um exemplo de alguns seres vivos. Por exemplo, o cachorro é um ser vivo, uma planta é um ser vivo. Então, nós vamos colocar aqui quais são os seres vivos dentro do balãozinho e depois aqui embaixo os seres não vivos, tá? Então, a tia Rê quer fazer essa atividade aqui junto com vocês. Conforme a gente vai conversando com os amigos e vamos trocando algumas ideias, né? E acrescentando aqui, tudo bem? Então, chegamos até a página 15, vamos lá para tarefa em casa, página 16. Olha lá. Observe o desenho feito por Lucas. Em seguida, assinale com X
os seres vivos que ele desenhou. Então, aqui está um desenho de um menino chamado Lucas, e vocês vão olhar todos os seres vivos e vão fazer um X, tudo bem? Depois, aqui embaixo, vocês vão observar na casa de vocês os seres vivos e vão colocar aqui. Escreva o nome de 5 seres vivos que há aí na sua casa. Lembra que a tia Rê pediu para vocês observarem os seres vivos que tem na sua casa e os seres não vivos? Então, depois de observar, coloque 5 nomes de seres vivos aqui que nós vamos conversar e a tia Rê quer saber quais são todos os seres vivos que tem aí na sua casa. Tudo bem? Depois vamos falar das características desses seres vivos na próxima aula, da página 17. Tudo bem? Então, espero vocês para nossa aula, para a gente conversar e aprender um pouquinho mais, tá? Sobre os seres vivos e não vivos. E qualquer dúvida, a gente vai conversando que a tia Rê ajuda, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.